para trazer mais interação, tem outras questões para vocês, mas preciso agora a aula responder, a aula ir te dizendo. Pelo que eu vi ali, muitos de vocês dizem sim. Cara, eu preciso, sim, sim. Todo mundo reconhece que precisa conhecê-la. Então, isso é um pressuposto para nós. Essa aula inteira, ela está montada no pressuposto de que a verdade existe. E mais, ela é possível. Não é uma aula que questiona a verdade. Ela existe? Será que ela existe? Não, não. Existe. Aliás, essa pintura desse professor Nicolau Dier, né, do século XIX, ela me provocou demais quando eu tive acesso. Não conhecia, foi montando essa aula que eu tive acesso. O professor Nicolau Dier, ele foi um pintor considerado realista, né, que combatia o idealismo alemão. Então, ele também é considerado um pintor que pintou muitos quadros históricos ou de fenômenos históricos, de pessoas importantes, mas ele pintava muito coisas relacionadas a Deus, aos evangelhos, à Bíblia como um todo. Ele ia pintando. E aí encontrei esse quadro, que é aquela pergunta que Pilatos faz para Jesus, né? O que é a verdade? Porque Jesus, antes disso, nosso Senhor Jesus fala para ele, né? Eu vim para dar testemunho da verdade, e todos aqueles que são da verdade ouvem a minha voz. E aí Pilatos fala, o que é a verdade? O que é a verdade? Bom, enfim, a verdade é aquilo que o próprio Márcio falou, outras pessoas disseram, ela é a essência da nossa existência. Aliás, eu queria pedir para vocês uma coisa. A verdade aqui, ela pode ser entendida como realidade, extramente, os fatos, o mundo físico, sei lá. Mas ela também pode ser entendida, e eu quero que você também pense nisso, como sendo uma pessoa. Uma pessoa que é o fundamento da existência, se tornou homem e disse, bom, eu sou a verdade. Esses dois sentidos estão aqui. Então, se em algum momento você pensar, bom, tá, isso, a verdade é o fato, né? Uma coisa que aconteceu. Legal. Pode ser também, claro, mas pensa que pode ser muito mais que isso, uma coisa muito maior, um voo muito mais, um olhar, voo, né? Um olhar muito mais abrangente de tudo, que compreenda o todo, né? Bom, dito isso, partindo dessa imagem aí, né, que você está vendo, o que é a verdade, Pilatos foi perguntar, uma questão tão antiga, né? Eu preciso conhecê-la. Pilatos não diz isso depois. Eu quero conhecê-la, né? Mas a gente sabe que essa pergunta humana, ela exige também que a gente tente conhecê-la. Bom, o que eu pensei para ir trilhando a resposta e as reflexões a partir dessa necessidade de conhecer a verdade? Eu pensei em refletir sobre o nosso contexto, nossa época, nossa sociedade, enfim, nosso momento atual, para depois falar um pouco sobre que relações que o homem pode ter com a verdade. Preciso conhecê-la? Sim. Mas que relações que eu posso ter com ela? Para depois a gente voltar para a verdade. Veja como o percurso é simples. A aula de hoje ela é relativamente simples, embora seja profunda. Vamos falar um pouco da nossa época. Depois, que relações que o homem pode ter com a verdade? Para voltar para aquela questão, se eu preciso conhecê-la ou o que é a verdade, já amadurecido, e aí a gente poder refletir que passos que nós podemos dar na nossa vida, concretamente. Esse é o nosso itinerário, tá bom? Contexto, relações, sai da verdade, né? Quer dizer, a verdade existe, vemos o nosso contexto, as relações, voltamos para ela amadurecidos. Eu estou usando para essa aula aqui
algumas referências básicas. Então, professor Julián Marías, que é um filósofo espanhol, né, falecido relativamente recente, se eu não me engano, década de 90, 80, não lembro agora, e ele vai nos ajudar na aula de hoje a pensar um pouco sobre o contexto, quais são as relações. Eu aproveitei muito dele, as relações do homem com a verdade. O livro que eu estou usando é esse daqui, ó, Introdução à Filosofia. Eu peguei uma imagem na internet e eu estou usando esse livro porque é considerada a obra dele. Foi um dos primeiros livros que ele lançou e um dos mais densos, mais completos. E o que mais me admirou nesse livro, me encantou demais, é ele falando. Ele não fica usando muitas referências externas. É o que ele enxerga do que é a filosofia. E aí tem um capítulo inteiro sobre a verdade. Né? Que as relações, o que é a certeza. Vale a pena, se você tiver condições, é um livro que eu indico muito. Não estou usando o livro inteiro, por favor. De tudo que eu li, separei um trecho, que, aliás, eu disponibilizei pelo Simpla, tá? Vocês têm acesso pelo Simpla aos textos que eu usei, as partes mais específicas. Esse é um livro, então, que eu recomendo e nós vamos usar hoje. Outro livro é esse daqui, deste senhor que está aqui embaixo. Deixa eu tirar essa tarjeta aqui. Não sei se você conhece, o famoso Papa Bento XVI, né? O Joseph Ratzinger, cardeal Joseph Ratzinger. Esse livro, Fé, Verdade e Tolerância, é um livro impressionante, belíssimo, que me ajudou muito para falar da atualidade. Que contexto nós estamos vivendo para a fé? O que é o cristianismo hoje? Ainda mais para a gente que está refletindo a partir da vida acadêmica, na universidade, essa vida intelectual e o cristianismo, né? E eu estou usando... Aqui são poucas páginas, eu escaneei 5 para vocês, é só um trechinho mesmo, que ajuda a ver a parte específica. E também a professora Alexis Witkowski, que é da Universidade de Colômbia. Ela trabalha com o Departamento de Relações Públicas, Relações Internacionais, e ela fala muito de tecnologia, mídia, a relação da tecnologia com o governo, ou das big techs, né, das grandes empresas de tecnologia com o governo americano. Ela estuda isso, ela escreve diversos artigos. Tem um livro muito famoso dela. Não estou usando o livro. Eu achei uma entrevista onde ela fala algo que eu falei que eu poderia usar nessa aula. Então, eu fui na entrevista de 24 minutos, separei 1 minuto para trazer aqui para vocês, para ajudar na nossa reflexão. Bom, o que a gente viu até agora? Vocês tentaram responder a pergunta, eu mostrei uma imagem provocativa de Pilatos para dizer que a questão é muito antiga. O que é a verdade? Eu preciso conhecê-la. Mas o que é? Bom, a gente está supondo que pode ser o fato e pode ser Jesus. Né? São 2 pressupostos. O caminho que a gente vai fazer é estudar o contexto, ver que tipo de relações nós podemos ter com a verdade hoje, e essas são as nossas referências. Tá bom? Basicamente, é agora que a gente começa de verdade. Tá bom? Nós vamos, de fato, fazer exatamente isso aqui do prometido do itinerário. Ver o contexto. Então, para falar do contexto, a gente está pensando... Bom, é muita coisa falar do nosso contexto, da nossa época, muita informação. Mas nós optamos por fazer um destaque em 2 coisas que parecem mais graves para reflexão e para respostas sobre se eu preciso conhecer a verdade. Primeiro é a ideia de pós-verdade. E outra coisa é a ideia de relativismo. Então, veja só, sobre a nossa época, nós vamos ver um pouquinho agora sobre pós-verdade e relativismo. Se você reparar comigo aí nessa imagem, eu fiz um destaquezinho entre parênteses. Olha que interessante. Acompanha comigo o raciocínio. Pós-verdade é um tipo de questionamento de situação em relação à verdade
mas que está mais atrelado aos fatos, à ciência. E relativismo talvez esteja mais relacionado à fé. Então, na nossa época, nós temos dois grandes problemas quando se fala de verdades, necessidade de conhecer a verdade. Problemas em relação à ciência, ou questionamentos, e problemas em relação à fé mesmo, que aí é o relativismo. O que vocês acham? Topa? Vamos ver isso aí? Vamos lá? Vamos descobrir um pouquinho o que será que é essa tal de pós-verdade, que vem questionando aí a ciência, ou está mais... Está em tudo, mas eu estou focando mais nessa parte mais da verdade enquanto fato, né? E depois vamos ver relativismo. E aí a fé vai sofrer bastante, né? Primeira coisa é assistir o vídeo, o trechinho do documentário da professora Alexis. Se vocês tiverem tempo, são 23 minutos. 23 minutos e alguma coisinha, muito pouco. Vale a pena assistir. Inteiro, inclusive. Mas aqui eu só separei esse trecho, tá bom? Por favor, acompanha comigo. So post-truth, as you mentioned, was chosen as the 2016 word of the year, very cleverly by the Oxford English Dictionary, I think to reflect what they were seeing happening in the public, which is that people were ignoring facts and reality in favor of opinion or their own perspective on what happened. So post-truth is not, I think the phenomenon is more a reaction against people wanting to have control over the kind of information that they were consuming. But in truth, it's really just another way of saying that people don't want to face reality. They don't want to face the facts. So they've declared this phenomenon, post-truth, as a way to ignore facts. I think that people have always done this to a certain extent, ignored evidence that they didn't feel comfortable with, but most recently it's become acceptable almost to do this. Bom, então, vocês viram aí só esse trechinho, onde ela, na minha opinião, de tudo que eu pesquisei, foi muito precisa. Aliás, eles estão discutindo aí, ela está fazendo essa entrevista, porque a palavra, o termo post-truth, pós-verdade, entrou no dicionário de Oxford e foi uma das palavras mais pesquisadas, se eu não me engano, em 2016. Tinha a ver também com a eleição presidencial nos Estados Unidos, né, o Trump, naquela época. Eu estou falando que assim, essa palavra foi tão pesquisada, tão procurada nesse dicionário que gerou essa entrevista. Eles começaram, o que é pós-verdade? E essa palavra foi inserida no dicionário, foi a mais pesquisada nos Estados Unidos. Enfim, eu destaquei aqui um trecho onde ela fala algumas coisas muito interessantes para nós. Olha aí, ó. É só uma outra forma de dizer que as pessoas não querem encarar a realidade, não querem encarar os fatos, uma forma de ignorar os fatos. Recentemente, isso se tornou algo aceitável de se fazer. Repara comigo nessa ênfase dela, nessas partes. As pessoas não querem. O que? A realidade. Encarar é luta, é olhar, às vezes se decepcionar. Enfim, é mexer com a sua vontade, o não querer. Encarar tem a ver com isso, né? Realidade, os fatos, é ignorar. E o problema para ela termina esse trecho que eu separei para vocês dizendo assim, isso se tornou aceitável. Eis a grande questão, né? Às vezes a gente sabe que não é verdade, mas tudo bem, vai, não tem problema. Ou nós conversamos com alguns amigos e você fala para o amigo, tá, mas você pesquisou? Não, não precisa. Não, deixa. Ou seja, a pessoa já intui que não é aquilo. Acabei de receber aqui no WhatsApp, depois eu mostro para vocês, se der tempo, né? Uma imagem de uma mãe fumando e um bebê amamentando, e depois o bebê, numa outra frame, soltando
a fumaça do cigarro. E aí o meu amigo diz embaixo, é disso que eu sempre falei. Cara, o bebê não inala o cigarro, a fumaça ali. Não, isso não acontece. Mas, de alguma forma, se você volta para questionar, ele sabe também, mas ele quis dizer algo. Ele, e, numa medida, se a pós-verdade continua, ela pode virar verdade. Quer dizer, ela é um tipo de verdade. Eu separei para vocês uma síntese, né? Olha só. Pós-verdade, negação deliberada. O que quer dizer deliberada, Wallace? Quer dizer vontade. A pessoa quer, ela sabe que talvez não seja verdade, mas ela quer aquilo. É uma negação do fato, da realidade. A realidade está dizendo isso, mas eu não quero. Essa é a deliberação, né? Ou você diz que existe uma outra verdade, uma verdade mais pessoal, uma ideologia, uma narrativa. Aquilo vale mais que o fato. Bom, eu não teria muito mais que dizer do que com esse final aí, né? Basta que as coisas pareçam verdade. Pareçam verdade. Isso é pós-verdade. É quando algo que parece verdade é mais forte que a verdade, que o fato, que a realidade. Veja o perigo da nossa época, o que a gente está vivendo. É aquela mentalidade de aquilo é verdade, mas eu não posso aceitar porque eu tenho o ideal. E aí, em nome do ideal, eu desprezo a verdade. Não posso aceitar porque isso vai dar munição para o meu inimigo. E você nega a realidade. É impressionante, é impressionante. Bom, podemos pôr um ponto final aí, ó, pós-verdade. Isso, acabou, mais nada. Vamos para um outro momento, uma outra situação, que é a do relativismo. Então, a gente está saindo um pouco dessa parte agora mais da verdade na relação com a ciência, etc., para ir para a realidade agora do relativismo. Não, perdão. Eu trouxe alguns exemplos. É isso aí, tá aqui, ó. Pós-verdade. Eu estou com umas fichas aqui para ir me guiando. Exemplos. Muito bem. Aqui. Primeiro, eu não sei se você assistiu, mas já deixo como dica, é o documentário da Netflix chamado A Terra é Plana, Behind the Curve. Até onde eu me lembro, ele não tem o áudio em português, mas tem a legenda, você vai lendo, acompanha. Esse documentário, para mim, exemplifica o que é pós-verdade, essa negação da realidade do fato. Se você assistir esse documentário, você vai ver, está escancarado, que as pessoas que defendem a Terra plana, elas até tentam usar um argumento científico, uma postura de autoridade, mas quando eles apresentam os estudos, você dá risada. Desculpa, eu não quero ridicularizar ninguém, pelo amor de Deus, assim, jamais riria de uma pessoa que estivesse me apresentando o seu raciocínio do porquê que a Terra é plana, pelo amor de Deus, jamais riria, mas eu estou rindo no documentário, é algo que é muito simples, é praticamente muito infantil. Você tem coisas que você olha e pensa assim, meu Deus, não é possível, isso não é um estudo, isso é ciência, o achismo puro. Então eu recomendo para vocês como exemplo aí, falando de pós-verdade, cara, se você assistir esse documentário fica muito evidente. E é interessante que eles pegam as pessoas mais famosas da Terra plana nos Estados Unidos, né, e entrevistam. Quer dizer, é o que o documentário mostra. Vocês sabem, né? Todo documentário, filme tem um lado da história. Mas para mim foi o suficiente para ver que os argumentos da Terra plana são muito simples, eles negam mesmo. Eu sei que esses números são matemáticos, mas eu tenho outra matemática. Eu tenho outros números. Caramba, outros! Que interessante.
E, gente, outro exemplo que eu trouxe, que é um pouco mais forte, e eu faço de propósito, é lembrar aqui do caso da Fabiane, 2012. Vocês se lembram dele? Eu trouxe porque, assim, até onde pode chegar a pós-verdade? Pode chegar em níveis assustadores. Essa mulher, infelizmente, foi linchada. E na época, em 2012, eu recebi vídeos no WhatsApp, lembra aquela... Eu passei mal, tive ânsia de vômito, de ver o pessoal espancando, e por isso que eu gravei. E o que mais me chamou a atenção na época foi que era um retrato falado e as pessoas disseram, e alguém disse, foram lá espancar. Eu fiquei em choque, eu falei, como você lincha uma pessoa? Porque você viu num site e a foto parece e acho que é ela. Que absurdo essa tal de pós-verdade pode chegar. Esses absurdos são alguns, né? Bom, tudo bem. Vamos ver agora o relativismo? E aí, quem vai nos ajudar é o Papa Bento XVI. Gente, escreveu muito. Esse homem escreveu muito. E escreve ainda vivo. Não, quer dizer, não sei se ainda escreve no mesmo ritmo, mas o volume de escrita e de estudo dele é absurdo. Ele tem doutorado honoris causa, né? Pelo menos uns 9 ou 10 doutorados em diversas universidades pelo mundo. Enfim, nesse livro aqui, Fé, Verdade e Tolerância, tem um trecho específico, na página 111, onde ele comenta sobre o que é o relativismo. E aí, eu não queria falar sobre o que é o relativismo sem ler para vocês. Eu não chegaria, talvez, ao mesmo brilhantismo. Enfim. Ou, pelo menos, as reflexões que nós vamos fazer partem daqui. Vou ler para vocês, tá bom? O relativismo tornou-se hoje, de fato, o problema principal para a fé. Pode ser um problema para muitas coisas, ou não. Em outras áreas, ele é maravilhoso, mas para a fé é um problema. Não surge, sem dúvida, apenas como resignação perante a incomensurabilidade da verdade, mas define-se positivamente a partir da noção de tolerância, do reconhecimento do diálogo e da concepção segundo a qual nossa liberdade se restringiria se afirmássemos que existe uma verdade válida para todos. E esse é o problema, que se deseja implementá-lo ilimitadamente. Então veja que é interessante a fala do Papa Bento XVI. Por que é um problema para a fé? Porque nós, no cristianismo, partimos da verdade como um dado. As opiniões sobre a verdade podem até ser relativas, mas a verdade jamais. Então, quando você vai dialogar com outras religiões, tudo bem, você pode até tolerar. Tolerar é suportar, paciência. Você pode dialogar. Mas em nenhum momento você vai poder dizer assim, bom, o seu também é verdade. Não dá. Não dá. É simplesmente... Então, por exemplo, sei lá, vamos supor aqui, você está na sua universidade e aí você tem lá um muçulmano, um outro cristão de outra denominação, um budista. Vamos falar sobre a verdade? Vamos falar sobre Deus? E aí, esse Deus? Se você conversar sobre isso, em algum momento você vai ver que não dá para você dizer assim, tudo bem, você tem razão, é verdade, o seu também é o mesmo Deus. Eu não vejo como. Não vejo como. E aí também, bom, aí outra coisa, você não vai discutir, não vai brigar, não vai... não é disso que se trata, enfiar a goela abaixo. Mas de talvez tolerar, né? Não, tudo bem. A verdade é essa, é isso que eu vejo, que eu entendo, que a minha razão possibilita. Essa é a lógica. Você explica a lógica do cristianismo. Você não pode se furtar de explicar porque você tem que tolerar. Não, você explica, mas tolera. Conversa, continua sendo amigo. Pelo amor de Deus, continua. Mas não dá para você dizer, não, tudo bem, o dele também é. Posso ir lá no seu templo ou seja, estou vivendo Deus? É muito complicado isso.
É muito complicado. E aí eu trouxe uns exemplos para vocês. Olha só, vocês conhecem aquele famoso conto dos 7 sábios? Acho que é um conto indiano. Eu conheci como um conto indiano dos 7 sábios e o elefante. Vocês se recordam disso? Reza a lenda que 7 sábios cegos, olha só, os 7 sábios eram cegos e sempre discutiam sobre quem tinha a razão e a verdade sobre o que falava, né? Aí um deles se revoltou e se exilou numa montanha, né? Sumiu e chegou um elefante no vilarejo e pediram para os sábios dizerem o que era aquilo. Ninguém sabia o que era. E cada sábio foi numa parte do elefante e fala uma coisa, né? Por exemplo, vocês estão vendo aí, né? Quer dizer, quem pega ali nas presas, né, do elefante fala que é uma lança. Quem pega na pata lá acha que é uma árvore, um tronco, né? Quem pega lá no rabo acha que é uma corda. Quem pega na tromba acha que é uma cobra. Enfim, vocês estão vendo aí, na orelha é tipo um abanador, é algo para se abanar, né? E no corpo é uma parede, né? Tão grande, imenso, duro. E a questão que fica na moral da história é que aí o 7º sábio vem e pergunta para uma outra pessoa, e ele chega à reflexão de que cada um sábio se apega a uma parte da verdade. E o problema é torná-la a verdade. Tudo bem, você pegou a pata e você está dizendo que é uma árvore. É a verdade da coisa no absoluto? Não. Tem a ver. E aí o problema é você dizer que é a verdade como se fosse do todo. Então, o relativismo é mais ou menos você achar que o que cada um disse, tudo bem, explica. Tá bom, tá ótimo, é a mesma coisa. Não. O ideal é que vocês dialoguem e montem uma coisa geral. Aí você tem a verdade, no mais absoluto geral possível. Outro exemplo que eu trouxe para vocês por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo aí. Eu que montei esse logo lá no fundo, tá bom? Não tem essa exposição, esse quadro, pelo amor de Deus. Estou brincando com vocês. Mas uma vez eu discuti com... Olha só, um velório. Claro que num velório, talvez você fale de vida e morte, certo? Tudo bem, aconteceu. E começamos a falar de vida e morte. E uma menina começou a me questionar muito a visão dos católicos sobre os santos, a vida após a morte, purgatório. Enfim. E eu comecei a conversar com ela. Um amigo apareceu e falou assim, só que assim, eu converso empolgado, igual vocês estão vendo, eu estava empolgado. E a menina também. Parecia que a gente estava brigando. Mas na minha cabeça, gente, eu garanto para vocês, eu estava empolgado, eu não tinha isso de raiva. Mas ela estava tentando me colocar em maus lençóis, né? E eu não conseguia. Eu superava as questões dela. Quer dizer, assim eu guardei, né? Talvez ela tenha outra impressão. Meu amigo chegou e falou isso aí. Não, calma. Todas as religiões falam a verdade. Cada uma na sua ótica. As religiões são pessoas olhando um quadro. E aí eu falei para ele, tudo bem, perfeito. O problema... E aí as pessoas vão interpretar o quadro, né? É isso aí, as interpretações são válidas. Sim, são válidas. Eu falei, tá, mas e se o autor disser algo sobre o quadro? Aí ele olhou para mim assim, eu falei, então, o problema do cristianismo é que o autor do quadro veio e falou, explicou. Esse quadro é isso. Façam. Quer dizer, ele deu toda a sinopse do quadro. Então, cada um pode interpretar, mas existe a sinopse. E aí você decide com qual você vai ficar. Enfim, o relativismo traz esse problema, viu, gente? Relativismo... Então, você viu, o Papa Bento XVI, ele diz que o problema do relativismo é se ele for muito geral, se ele estiver em tudo. Tem coisas que são relativas, pelo amor de Deus. Tem. Sei lá, em política. Não sei, tem coisas na vida que você não tem um absoluto. Mas em relação à fé, não vejo possibilidade. Não só eu, né? Quer dizer, acho que não tem mesmo. Tá. Agora eu quero
uma, uma outra uma outra interação com vocês. Pode ser? Podemos ir lá para o Padlet. Eu acho que vocês têm o link aí no chat. Quem chegou agora, eu deixei um link para uma atividade mais acima aí. Ou se alguém puder copiar e pôr de novo, aí fica recente, né? A pergunta que eu quero que vocês respondam lá no Padlet é essa aqui, ó, que vocês estão vendo. Como viver numa era de pós-verdade? Como se posicionar? Como que eu guio a minha vida se a verdade ela supostamente é superada pela vontade e opinião dos outros, especialmente na ciência? E se na fé, por causa em nome do diálogo e da tolerância, eu não consigo dizer assim que a minha fé é verdadeira ou única, enfim. E aí? O que você imagina? Como você pensa resolver essa situação, esse problema? São, olha, 8h24, isso? 8h24. 8h20. 8h30. Pode ser? 8h30? 5 minutos ou até menos, né? Porque eu vou vendo a interação de vocês aqui. Eu vou sabendo se a gente continua ou para. Tudo bem para vocês? Ah, aqui eu estou vendo da Diana, né? Diana, você lembra? Ah, tá. Esse mito aí que eu peguei, eu também não tenho muito acesso a ele. Eu lembro da história e eu falei, bom, deixa eu trazer, né? Mas é verdade, se eles eram cegos ou se eles estavam vendados. Isso aí eu já não tenho, é verdade. Se os sábios se vendaram ou se eles eram cegos. Não me lembro, não fui atrás disso. Mas foi bom você ter comentado, Diana. Obrigado, hein? Estudando, olha só como que eu devo, então, estudando e pesquisando sempre com a mente aberta e sem preconceitos. É preciso estar disposto para o maravilhamento. Nossa, que filosófico, né? Aberto ao maravilhamento, ao encantamento, enfim. Isso aí. Como que você vive? Se você acredita que essa é a postura, como viver? Para se posicionar a favor da verdade, é importante se expressar sem medo da opinião dos outros. Gostei, muito bem. Não precisa ter medo. Eu gostei disso. Claro que você não vai ser ofensivo, violento, mas não precisa ter medo. Ah, mas e se eu falar e eu não entendo o que eu falo? Tudo bem, reconheça esse limite, fale. Se os limites aparecerem, depois você pesquisa. Mas eu não vou falar porque... Não, você decide, claro, como você vive. Mas eu acho que o medo não é necessário, não precisa do medo. Muito bem, gostei. Nós devemos buscar algo que nos permitia convencer-nos das certezas que temos, antes de buscar convencer os outros. Olha só que interessante, como viver nessa pós-verdade e relativismo, buscar as certezas do que eu entendo, né? Boa. Para que não percamos o sentido daquilo que tentamos dizer. Porque às vezes você até sabe, mas como você não pesquisou, não organizou o pensamento, quando você fala, vai parecer que não é nada o que você está dizendo, é besteira, né? É verdade, você tem que organizar o seu pensamento. Para isso o estudo, a leitura, a pesquisa, manter-se aberto ao diálogo e ao respeito, identificando os limites entre as suas convicções e as opiniões dos outros. Exatamente. Não é brigar, não é enfiar goela abaixo. É saber dizer o que você entende, o que você acredita. E dizer, pronto. Deixa que o outro diga também, entende os motivos do outro. Quais são suas justificativas? E ouvir. Muito bem, gostei. Tem que ouvir, né? Aliás, naquele documentário, eu não sei quem falou isso aqui de ouvir o diálogo a respeito, no documentário da Netflix, acontece uma cena muito interessante. Me emocionou, tá bom? Um cientista, um físico, ele vai numa plateia de cientistas e eles estão ridicularizando o movimento do terra plano. Estão ridicularizando ali, dando risada, falando que aquilo é uma besteira. Mas aí um cientista para e fala assim, olha,
eu acho que a gente tem que ouvir o que eles estão dizendo. O que eles estão dizendo, entender o que de mais profundo eles estão dizendo quando dizem que a Terra é plana. Será que eles não estão pedindo para conversar? Será que eles não estão pedindo para participar? Para que não seja um clube fechado aqui da ciência? Nossa, foi sensacional. Pô, isso é uma capacidade de ouvir o outro. Por mais que ele esteja dizendo uma coisa que seja contra a realidade, o fato de dizer talvez seja humano e precise ser ouvido. Ter coragem, acreditar, conhecer a fé. Aliás, ô Tiago, semana que vem nós vamos falar sobre a fé e a razão. Isso que você está trazendo aqui, ó, cara, nós vamos explorar muito bem explorado. Está muito legal a aula da semana que vem. O que é a fé? Valeu, é isso aí, Tiago. Olha, muitas respostas. O nosso tempo já está dando aqui, ó. Acredito que buscar incessantemente, incansavelmente, somente assim. Ao Cássio, talvez seja possível pensar fora da zona de conforto. E talvez confortar. É isso que é legal, né? Pensar fora da zona de conforto talvez seja um verdadeiro conforto, ou confortar as pessoas, né? Olhar a realidade, buscá-la tão incessantemente, como você disse, e conforme eu busco incessantemente, eu vou aprendendo, eu vou tendo know-how e depois eu acabo confortando. Porque se minha zona de conforto é a mentira, bom, eu preciso sair dela. E se eu estiver na verdade, a verdadeira zona de conforto, né? Conforto. Bom, enfim, 8h29, eu só tenho mais meia hora, né? Eu prometi uns 20 minutos para a gente conversar as questões e eu preciso avançar, tá bom? Eu vou trazer agora para vocês a resposta do professor Julián Marias, né? Sobre como viver. Então, eu vi que vocês deram várias respostas. Pode continuar escrevendo, não tem problema. Eu vou trazer a resposta do professor Julián Marias, tá bom? Que tipo de relações, e vocês vão ver que a resposta dele é muito interessante. Muito interessante. Por quê? Segundo o professor Julián Marias, o homem pode se relacionar com a verdade no que diz respeito ao âmbito. Eu posso viver na verdade enquanto o meu ambiente, olha só. Ou a minha relação com a verdade pode ser enquanto horizonte de busca incessante e incansável. Ou a minha relação com a verdade é uma de marginalidade, paralelo. Eu posso me relacionar com a verdade sempre paralelo a ela. Ou a gente pode ser contra a verdade. Veja só que interessante essa reflexão do professor Julián Marias, né? Bom, para falar sobre o âmbito, eu trouxe então trechos do livro dele, tá bom? Ele mesmo vai ajudar a gente a conversar aqui. Deixa eu só perguntar, eu tenho mais 10 minutos, é isso? O tempo está bem tranquilo, Wallace, pode administrar. Tá bom, é que acaba às 9, né? Isso, tá bom. Tá, só para eu ver aqui, tá. Tá, sobreviver no âmbito. O que o professor Julián Marias diz? Ele diz isso aqui, ó. Em primeiro lugar, uma das relações possíveis é a que consiste naquilo que poderíamos chamar de viver no âmbito da verdade. Isso acontece sempre que o indivíduo ou uma época vive se apoiando num, olha só, repertório de verdades, de verdadeiras crenças. Conjunto de leis, moral, nas quais sua existência está autenticamente enquadrada. Esse repertório pode ser acanhado ou amplíssimo, tosco ou preciso. De qualquer modo, o homem descansa sobre esse pressuposto, do qual é realmente solidário e vive em rigorosa autenticidade. As épocas chamadas clássicas são geralmente
mundos nos quais se verifica essa situação. Daí a frequência nas mesmas das vidas realizadas, que dão a sensação de plenitude e peso, que parecem, porque o são, vidas verdadeiras. Então, olha só, pode ser que a época seja um conjunto de mentiras, mas esse conjunto de mentiras, às vezes, é tão organizado, é tão pleno, que a pessoa vive em tanta harmonia com essas leis, com essa moral, que é disso que ele está falando. É um tipo de relação com a verdade. A verdade enquanto contexto, época. Tudo faz sentido. Eu posso me relacionar com a verdade numa instância onde ela faz sentido do todo para a minha vida. Tudo ela explica. Eu não me sinto mal, eu não me sinto desajustado. É muito interessante isso aqui, porque a gente questiona exatamente, eu estou numa época de pós-verdade e relativismo. Mas eu não tenho dúvida nenhuma. Entende? Eu não me sinto desesperançoso. Eu tenho outra relação que engloba o todo da minha vida, que supera isso. Bom, eu destacaria para vocês aqui, ó, essa coisa do repertório de crenças, que a existência do indivíduo está encaixada, que existe sempre esse pressuposto da verdade ali, na existência do indivíduo. E a autenticidade, vidas realizadas. Então, viver no âmbito da verdade é quando a vida, não só particular, ela é social, ela de certa forma é plena. Isso talvez foi muito visível, ou é muito visível nas cidades do interior. Eu estudo sociologia também. E aí tem alguns autores que falam dessa coesão social. E algumas sociedades, geralmente do interior, ou pequenas sociedades, associações, elas têm geralmente uma coesão muito forte. Tudo faz sentido ali. Então é disso que ele está falando. Outra relação que a gente pode ter é da verdade como horizonte. E aí o professor Julián Marias vai dizer o seguinte: uma segunda forma é a de viver no horizonte da verdade, isto é, viver com pretensão de verdade. Já vou até grifando, para a gente não perder tempo. Procurando-a na medida em que não se a possui ou em que ela é deficiente. Mas eu sei que me falta, isso aqui não está bem verdade, aí eu vou procurar. Esse é o horizonte, é a vida no horizonte. Aqui embaixo, implica justificação, explicação, argumentação, por qualquer mecanismo. Este modo de viver, cujo motor é a evidência, define-se inicialmente por uma indigência da verdade, que não garante a sua posse, e sim a sua exigência. É muito legal isso, né? Eu tenho a verdade sempre como o meu horizonte, como uma coisa que eu busco. E por mais que eu ache que eu encontrei, eu sei que ela ainda é menor, que ela é pequena e que eu ainda preciso avançar. Então é uma busca que não é sem sentido, ela sempre vai aumentando. E ela é muito evidente, viu? Se a gente olhar para a história da humanidade, você percebe avanço, né? Aumento de conhecimento, é muito evidente se olhar para a história da humanidade. Quer dizer, quando o ser humano põe a verdade como horizonte, ele avança. Enfim, a forma de vida do intelectual, no sentido pleno do termo, e em sua autenticidade, coincide com a primeira, ou seja, viver no âmbito, no horizonte, de alguma forma, se eu vivo no âmbito, talvez eu esteja no horizonte, e ao viver no horizonte, eu vou construir no âmbito. É uma relação muito intrínseca, assim, eu entendi, tá? Tudo bem. Agora a gente vai para a parte um pouco mais contrária a isso. Nós podemos viver à margem, paralelo. E aí o professor vai dizer o seguinte, ó, final da primeira linha, essa situação consiste em viver à margem da verdade, isto é, sobre, olha só, um repertório de crenças mais ou menos coerentes das quais o homem não se sente solidário. Veja só, um repertório de crenças mais ou menos coerente.
O homem não se sente, ele não está pleno ali, ele não aceita, ele vive, mas tem algo. Sabe-se que tem algo ali que não faz sentido. Apenas as recebe do meio e as aceita sem crítica, completando-as com certas ideias a respeito das quais também lhe falta evidência e das quais faz uso sem exigência de uma justificação efetiva. Poderíamos denominar também esta forma de vida, que é a da grande, olha só, a grande maioria dos homens, incluindo os intelectuais profissionais, a vida na verossimilhança, a vida no parece verdadeiro, parece bom, talvez seja, é a vida no parecer e não no ser, né? E, evidentemente, seu fundamento é a frivolidade, que consiste em aparentar saber a que se ater e simular uma vida a sério, cumulando-a de ocupações ou diversões, de prazer, de trabalho, de poder. Ou seja, você começa a fazer tudo isso para não ter que lidar com a verdade. Essa é a vida na margem, né? Porém, como a própria substância da vida é seriedade, esse engano significa enganar a vida mesma, desvivê-la e cair nos modos deficientes de autenticidade. Ou seja, talvez seja uma vida de depressão, de tristeza, de angústia. Uma vida dessa aqui, uma vida à margem, é uma vida angustiada, uma vida de angústia. Eu assisto aquela série Afterlife, e ela é bem pesada, né? Porque o protagonista, ele tem um desencanto do mundo, da existência. Nada faz sentido, nada tem... E aí, na série, ele vai mudando, ele vai vendo pequenos sentidos, né? Por quê? Porque vivia na verossimilhança. Ele vai deixando de viver das aparências para viver aquilo que ele realmente está enxergando, que seria a verdade útil. E a última questão é a vida contra a verdade. Segundo o professor Julian Marias, finalmente, em quarto lugar, é possível uma situação extremamente anormal e paradoxal. Olha só, anormal e paradoxal, que é a de viver contra a verdade. E não nos iludamos. Essa é a dominante em nossa época. Afirma-se e se quer a falsidade conscientemente por ela mesma. Ela é aceita por tática, mesmo que proceda do adversário. E com ela se admite o diálogo. Nunca com a verdade. Eu não vou ler porque esse finalzinho foi só o que se cortou. E ainda de baixo. Se diz tudo o que é possível, exceto a verdade, que não seria tolerada por ninguém. Isto é, ninguém social, né? Por nenhuma opinião pública. E aí eu destaco para vocês aqui esse tipo, viver contra a verdade é anormal, é paradoxal, é aceitar a falsidade conscientemente, mesmo que ela seja uma tática, faça parte de um diálogo. A única coisa que você não pode tolerar é a verdade. E veja como esse trecho dialoga com o Bento XVI, hein? Tolerância, diálogo, menos com a verdade. Enfim, muito interessante esse trecho, foi sensacional. Eu ia pedir para vocês responderem lá no Padlet, mas não temos tempo. Então pensa aí comigo. Qual tipo de relação com a verdade poderia explicar, significar, enquadrar a pós-verdade e o relativismo? Onde no texto, mais especificamente, se poderia identificar a pós-verdade e o relativismo? Acho que vocês já mataram a charada, hein? E eu destaquei essas partes aqui, ó. O que permite a falsidade conscientemente contra a verdade? A pós-verdade. Então, o professor Julian Marias escreveu isso aqui em 1948. 1948. Ele praticamente está falando de pós-verdade. Veja como o fenômeno é antigo. O nome é novo. O fenômeno relativamente antigo. Mas, cara, viver contra a verdade é a vida da pós-verdade. A nossa época, o fenômeno da pós-verdade é um tipo de vida, segundo a reflexão que a gente está fazendo aqui com o professor Julian Marias, é uma vida contra a verdade, a pós-verdade. E o relativismo também. Porque não é que não exista a verdade, é que ela não importa. O relativismo é isso, né? Tipo, na verdade, todo mundo tem a sua, tudo é verdade. É um tipo de vida contra, né? Porque você tolera tudo, menos a verdade. Ou tudo é diálogo, tudo se transforma em diálogo, tá vendo o que eu grifei aí? Precisa conversar, vamos conversar, esse é o relativismo.
Bom, então, agora vem uma pergunta muito séria para a gente, muito importante. Se você estiver anotando, dá uma pausa. Ou, tudo bem, você pode continuar anotando, mas eu gostaria que você olhasse para a sua vida agora, como eu olhei para a minha, e como eu pretendo continuar olhando e perguntando assim, ó. Existe a possibilidade de se viver no âmbito e no horizonte, num contexto de pós-verdade e relativismo? Sim, existe. E eu vou tentar desenhar um caminho para vocês aqui, tá bom? Estou chegando agora no finalmente. Eu trouxe o logo da Veritatis porque ele vai me ajudar a explicar o que eu vou desenhar para vocês agora. É possível viver no horizonte, na busca da verdade, na pesquisa científica? É possível viver porque o Verbo, a própria verdade, Deus mesmo, se encarnou. O fato que, para muitos não é fato, mas a gente está partindo desse pressuposto, de que Deus se tornou homem, nos garante que eu possa pesquisar, que eu possa buscar, que é possível viver sempre, incessantemente, buscando a verdade. É isso que sustenta. Caramba, Deus se fez homem, habitou entre nós, andou nesta terra. Isso é um evento absurdo, é um evento tremendo, é um evento sem precedentes. Quer dizer, pelo menos até agora, né? É uma coisa que a mente explode se fosse caber tudo, né? Fosse tentar abarcar tudo. Então é óbvio que se esse evento aconteceu, ele é real, ele justifica então que eu continue, que existem muito mais mistérios a serem descobertos. Entende o que eu quero dizer? Isso garante que não acabou, não se encerrou, nós temos muita coisa para entender, para buscar. Então, Cristo encarnado garante, ele é a nossa certeza de que é possível viver no horizonte. Eu vivo no horizonte? Vivo. E a minha garantia é essa. É para onde eu olho. A gente pode conversar mais sobre isso depois, se vocês quiserem, mas agora não é o foco. Né? O que é o Verbo encarnado? Por que Deus se encarna? Como funciona a encarnação? Questões filosóficas. Né? Bom, e no âmbito? O âmbito é muito interessante. Professor, eu posso viver, dá para viver no âmbito? Dá. Sabe por quê? A nossa querida igreja. Aqui eu trouxe a igreja católica, mas se você é protestante, você vai entender que o que eu vou dizer agora faz sentido para você também. Existe um conjunto de regras, de normas, de leis, de costumes, ou seja, a igreja, o coletivo, esse corpo de Cristo oferece para nós como viver. Entende mais ou menos? Por exemplo, esses dias eu estava em dúvida sobre uma questão bioética. Eu vou dar um exemplo muito claro, hein? Presta atenção em mim. Eu sei de tudo? Não. Aí me apareceu uma questão bioética sobre o uso de embriões num filme que eu estava assistindo. Eu sei sobre isso? Não. Posso saber? Sim, claro. Eu posso. Eu tenho certeza que Deus não me deixaria enganar, porque Ele se fez homem. Né? Então, há algo da minha natureza que me possibilita, e Deus se fez homem, Ele quis também ter essa natureza, a pesquisar, a buscar. E onde eu posso procurar? Onde eu posso pesquisar assim tranquilamente? Não estou falando de ouvir da igreja assim, o embrião é um filho de Deus. Não é isso, que é bem simples. É verdade, mas é muito simples. Mas o embrião, enquanto genoma, a partir do DNA, RNA, ou seja, existem estudos de cientistas cristãos, vocês vão ver, nós vamos mostrar nas aulas que vêm, cientistas cristãos que estudam genética. Entendeu? E esse lugar é onde eu vou lá procurar as minhas questões polêmicas, antes de tomar uma decisão. Eu sei disso. Agora, tudo bem, quem garante isso? Aí, esse é um assunto para a próxima aula, tá bom? O que é a fé? Como a fé me garante que a encarnação de Cristo me possibilita viver no horizonte e a igreja, suas regras, suas normas, me possibilita viver no âmbito?
quem diz isso, aliás, quem garante isso é a fé. A razão também, mas a fé, ela dá o arremate. É isso. Então eu não me sinto desamparado. Olha só, eu cristão, num mundo de pós-verdade e relativismo, não me sinto desamparado. Não tenho medo. Vamos concluir? Vamos acabar? Vivemos numa época de pós-verdade, tá bom? E relativismo, consequências lógicas de um tipo de relação humana com a verdade. Um viver tipicamente contra a verdade. Há, basicamente, 4 tipos de relações humanas possíveis com a verdade. Viver no âmbito, sensação de plenitude, no horizonte, a ciência. À margem, aceitação sem crítica. E contra, querer consciente de outras verdades, pós-verdade, relativismo. Mesmo assim, ainda é possível se viver no âmbito e no horizonte da verdade. Cristo é a verdade encarnada e garante a possibilidade de se viver no horizonte da verdade. Fundamenta e justifica a própria ciência e a fé. Entende? Como eu faço ciência se Deus não existe? Vira negócio de mercado, entende? Vira uma coisa de curiosidade e não de profundidade existencial. Se eu não me engano, Albert Einstein, o Júlio está aí, não me deixa mentir, estou brincando. Albert Einstein já dizia, garantia isso, falava... Claro, ele não era cristão, mas quanto mais eu me aprofundo no que eu pesquiso, no que eu estudo, no complexo da física, mais me encanta Deus. Mais se apresenta a mim o mistério de Deus. Mais eu vejo Deus, é impressionante. É disso que a gente está falando. Um cientista que, no mergulhar da sua ciência, dos fatos, da realidade, não se satisfaz com a explicação daquilo. Há algo muito maior aqui. Né? Vê a assinatura do autor. E no âmbito da verdade, a partir de um sistema de vigências. Ou seja, moral, regras, condutas, que oferece a sensação de plenitude. Eu vou deixar aqui para vocês esse texto maravilhoso. Lição de casa. São só 3 páginas. Por favor, leia. Tudo bem, você não prestou atenção em nada, você não anotou nada da aula de hoje. Tá ótimo. Não, quer dizer, não tá ótimo, mas é texto final. Leia esse texto. A síntese que o Papa Paulo VI faz aqui é impressionante. Ele praticamente diz aqui o que... Toda a aula de hoje, esse cara, em 1970, faz essa cartinha de 3 páginas dizendo sobre essa necessidade, né? Ele até fala de Pilatos aqui, ó. Ele cita aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Quid est veritas? O que é a verdade? Enfim,